O livro de Provérbios, capítulo 4, versos 20 ao 27, Provérbios 4. Capítulo 4, verso 20. Bem, a palavra diz assim: Meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do teu coração, pois elas são vida para quem as encontra e saúde para todo o teu ser. Acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele depende toda a tua vida. Afaste da tua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Amém. Graças a Deus. Amém. Senta aí no teu lugar. Só para lembrar, nós estamos em uma jornada refletindo um pouco sobre o significado da nossa existência, né? Lembra, nós falamos disso? Nas últimas 2 semanas, nós lemos o livro de Eclesiastes, 2 textos de Eclesiastes, compreendendo que ali tem 2 conjuntos de textos na Bíblia Sagrada que têm o alvo principal voltados para a sabedoria de vida, né? Sabedoria daquilo que somos nós, de como nós vivemos. Isso é importante. E para o Senhor isso é importante por quê? Porque para Ele a questão não é viver por viver, né? Isso não serve para Deus. Eu vivo, por que você vive? Não sei. Mas sim, nós temos que adquirir sabedoria para encarar a vida. Nós precisamos dela para poder, né? E aí nós temos o livro de Provérbios e de Eclesiastes, que é onde nós estamos meditando. E na Bíblia hebraica eles são conhecidos como provérbios e sentenças de sabedoria, voltados. Portanto, são 2 textos que podem nos ajudar a responder a grande questão da existência humana, a grande questão existencial, que é qual é o sentido da nossa vida, né? Nós vivemos para quê? Nós já falamos disso semana passada bastante, mas eu comentei também que essa é uma questão que aflige toda a humanidade, porque não é possível viver, e eu até arrisco a dizer como a maioria das pessoas vive, de uma forma superficial e alienada, porque vive e vai vivendo por viver, e trabalha para viver, e vive para trabalhar, e no final disso tudo, viver significa somente pagar conta, né? O negócio mais besta e sem sentido no mundo, né? Isso não é vida, isso não pode ser chamado de vida, não foi essa a vida que Deus criou. Existe um propósito na palavra de Deus que Ele tem para todos nós que somos o seu povo, e o Senhor pretende nos dar isso. Então, sem preguiças, nós temos sim que entender e nos perguntar sobre o que é capaz de nos dar sentido. É isso que nós vamos entender. As pessoas costumam olhar para Deus de muitas maneiras e falar muitas coisas, mas a gente se esquece disso. Deus é o que dá realmente sentido na nossa vida. É Ele que dá significado à nossa existência, e nós vamos ter que pensar nisso. Pessoas que preferem não pensar costumam viver por viver, né? E aí é complicado, porque o que sobra é depressão, o que sobra é suicídio, é o vazio existencial, né? Que tanta gente já escreveu, ou os tantos vícios que sempre acompanharam a humanidade. A gente se vicia porque a vida não tem sentido e a gente procura se apegar a alguma coisa para tentar sobreviver angustiadamente assim. E mais, porque esse caminho da superficialidade vai nos fazer também buscar sentido nos lugares que não tem nenhum sentido para nos oferecer. Então, é importante que você entenda, porque a humanidade é isso, a humanidade precisa compreender essas coisas. E hoje a gente prossegue. E lemos o livro de Provérbios, mas o contexto aqui é o mesmo, né? Os 2 livros tratam de coisas parecidas, mas nós lemos aqui algumas sentenças de vida. Aqui nós temos alguns princípios importantes para que aquela vida que Deus planejou aconteça. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Foi para isso que Ele veio ao teu encontro. Isso precisa acontecer. E aqui na palavra de Deus está claro que é isso que Ele deseja. O quê? Nos ajudar a viver essa vida, entende? É muito importante isso. A palavra é isso, ela foi escrita sob a inspiração do Espírito Santo de Deus,
não só para ser lida e conhecida, porque nós entendemos domingo que aí ela vai ser meio inútil, né? Mas ela precisa ser vivida. E hoje ela começa nos alertando exatamente nisso, porque ela é como um pai, né? Imagina Deus dizendo a você, um pai dizendo para um filho: meu filho, minha filha, escute o que eu digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do teu coração, pois elas são vida para quem as encontra e elas são saúde para todo o teu ser. Veja a riqueza que nós temos diante de nós. Quer dizer, uma introdução, já de cara nos pedindo para ficar muito atento, para prestar muita atenção, ficar atento, abrir bem os nossos ouvidos para ouvir bem, mas não só, mas nós temos que guardá-la no nosso coração, porque assim a palavra de Deus será vida para nós e saúde para todo o nosso ser. Perceba aqui as intenções do Senhor. Compreenda as razões, e aqui também as razões da nossa, compreender aquilo que Deus tem para a nossa vida, entender as razões da nossa existência, é algo que nos dá saúde, é isso que a palavra tem, saúde. Querer meditar no sentido da nossa vida é o mesmo que pensar na qualidade da nossa vida. Não é viver por viver, nós temos que viver uma vida de qualidade, e vida com qualidade é vida com saúde, né? Porque sem saúde não vale a pena viver. Então veja, para o Senhor importa assim a saúde do nosso corpo, a saúde da nossa alma, a saúde do nosso espírito, tanto que o texto diz, saúde para todo o nosso ser, para toda a nossa existência. Nós temos que ser esse ser completo, inteiro, diante de Deus, porque o Senhor Jesus diz também que Ele veio para curar todo o nosso ser. Isso é muito importante que a gente tome posse. Então, eu não sei se você vê assim, mas você vê como é precioso o cuidado do Senhor, daquilo que Ele prepara para a nossa vida, porque Ele não tem qualquer vida, não. Ele tem para mim e para você uma vida cheia de sentido, cheia de saúde, cheia de felicidade, uma vida que vale a pena ser vivida. Percebe aqui onde nós estamos entrando? E como nós já dissemos também, nós somos povo de Deus, igreja do Senhor, não pode de jeito nenhum ser aquele povo que vive por viver, que superficialmente liga o piloto automático e vai vivendo. Não, nós temos que pensar, nós somos um povo que sai de casa para se reunir em uma comunidade, para meditar numa palavra, que vai produzir vida e saúde em todas as dimensões da nossa vida. Somos nós assim. Às vezes a gente pensa, mas crente é um trem danado, porque crente costuma se aprimorar. Vem para a igreja semanalmente, algumas vezes na semana, ouvir uma palavra, uma palestra, um ensino, né? É importante isso, saúde do nosso corpo, aprender as coisas da nossa alma, dos nossos pensamentos, saúde para os nossos relacionamentos, para o nosso espírito, e dando assim um sentido para a nossa existência. Percebe? É um projeto de Deus para todos nós. O mundo quer, na verdade, nos adoecer. O projeto do mundo é o contrário, porque só sabe produzir morte, desânimo, depressão. O mundo é isso, mas a palavra de Deus quer nos encher de saúde, e é por isso que ela existe em nome de Jesus, amém? Temos que tomar posse dela. Então eu gostaria hoje de meditar brevemente nesse texto de Provérbios que eu li com vocês aqui, nesses versos, e aqui eu encontro 4 questões, 4 verdades, que são fontes para isso que Deus pretende fazer em nós, né? São 4 coisas assim, são 4 princípios que são importantes. O que Deus quer fazer? Nos dá vida e nos dá saúde, né? O texto diz isso. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês aqui, para que essa vida possa acontecer com todo sentido, cheia de saúde, primeiro, é que você precisa cuidar do que você pensa, porque os pensamentos são fonte de vida. Aí vamos pensar em nós um pouco. Como é que nós funcionamos, ok? A proposta aqui é cuidar daquilo que você pensa, porque os teus pensamentos são fontes de vida. O verso 23 que eu li para vocês diz assim, ó: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Uma outra versão diz: acima de tudo guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E aí você pode falar, bom, esse pastor endoidou, né? Porque o texto está falando que a gente tem que guardar o coração, e ele fica falando que eu tenho que cuidar do que eu penso. Como assim, né? Que história é essa? Aliás, tem outra tradição muito interessante da nova tradição de linguagem de hoje, que ela diz o seguinte, ó, tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Mesmo versículo. Por quê? Qual que é a questão aqui? Uma coisa que você precisa entender quando a gente lê a Bíblia, porque
Na antiguidade, não existia o conhecimento científico que a gente tem hoje. Por exemplo, não existia o conhecimento da anatomia do corpo humano que nós temos hoje. Hoje a gente nesse negócio aqui, daqui para cá já tem 3.000 anos. Então, esse conhecimento, por exemplo, eles não faziam a menor ideia que o cérebro era responsável pelos pensamentos. Quando a Bíblia foi composta, esse era um problema. Eles não tinham noção. Para os antigos, nós pensávamos com o coração. Vocês entendem isso, sim ou não? Lá antigamente, depois que, Idade Média, descobriram o cérebro e todas as suas funções, aí evoluiu a ciência e tal. Mas antigamente, a gente pensava com o coração. Por exemplo, só para te situar, quando a Bíblia Sagrada fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, o que ela está querendo dizer? Que ele amava como Deus amava? Não. Que Davi era um homem que pensava como Deus pensava. É um elogio. Que Davi era um homem que quem conduzia os pensamentos dele era Deus. Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque com o coração se pensava. Os antigos achavam que o coração era responsável pelos pensamentos. Mas e os sentimentos? Que é o que a gente acha hoje, né? Meu coração está quebrado porque eu estou magoado. Meus sentimentos estão magoados, meu coração está... De onde vinham os sentimentos? Bom, os sentimentos vinham das entranhas, das vísceras. É assim que se pensava. Foi assim que foi escrita a Bíblia. Nós temos que entender isso. Tanto que as coisas que estão na Bíblia Sagrada de forma visceral, são aquelas coisas mais emotivas. Por exemplo, Colossenses 3,12, Paulo diz assim, revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Tem uma versão que fala de sentimentos entranháveis, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Então aqui, veja, entranhas de misericórdia significa sentimentos profundos de misericórdia. Quando te incomoda muito, você fica magoado, você fica com as suas entranhas feridas. Era assim que se via. Portanto, aqui presta atenção, porque eu estou dizendo isso. O texto da sabedoria de Provérbios hoje está dizendo que, antes de tudo, acima de qualquer coisa, em primeiro lugar, guarda e cuida do que você pensa. Porque dos teus pensamentos brotam a tua vida. São fontes de vida. Os pensamentos são fontes de vida. E, aliás, vida plena. Os pensamentos são fontes de uma vida que pode nos fazer felizes. Portanto, nós temos que nos preocupar com aquilo que nós pensamos. E aí hoje é um negócio que eu penso, é o mal que talvez está cometendo a nossa era, a nossa geração, o nosso presente tempo, porque andam falando de um tal de um brain rot aí, né, de um cérebro podre, né? Vocês já ouviram falar isso? É uma moda agora, que é um tal, é uma expressão que eles usam para descrever toda a deteriorização mental, a deterioração intelectual, pelo consumo excessivo de conteúdos superficiais o tempo todo. É tanta coisa rasa, tanta coisa que o cérebro, tanta coisa que não nos desafia, que a gente consome, que o cérebro está ficando meio apodrecido. Ele não está desenvolvendo, as pessoas não estão pensando. Isso me deixa muito apreensivo, porque as pessoas não estão preocupadas em cuidar do que elas pensam. E aqui está uma fonte de problema para mim e para você. A vida, se você não cuida do que você pensa, não vai ter o menor sentido, ou por que não dizer, não vai ter vida. Sabedoria da palavra de Deus. Conversas com conteúdo anda meio escasso no mundo de hoje. Eu não sei como é que você vê isso. Parece que as pessoas não têm muita coisa para dizer. Por que não tem? Porque as pessoas não priorizam, não cuidam, não guardam seus pensamentos. Aquilo que nós, sabe? Eu fico pensando em alguns exemplos, sabe, torcedor fanático? De torcida. Torcedor fanático só sabe falar do quê? Do time, do jogo, mais nada. Sabe gente que gosta de ídolos? Tem tantos ídolos por aí, né? Vai no show do ídolo, não sei o quê, blá, blá. Só sabe, tudo gira em torno da mesma coisa. Só gosta daquilo, só consome aquilo, só fala daquilo. Eu não tenho nada contra, mas veja, pode falar, mas é só isso. É legal, tá, mas é só. Não estou dizendo que não pode falar, pode, mas e o resto? O resto também não é legal? E as outras coisas? E é por isso que tem que falar do futebol? Tem.
Pode falar, mas e a política, e a cultura, e o filme, e a música, e Deus, e a vida, e a profissão, e as pessoas, enfim, e o conteúdo? E o resto? Não importa. Eu estou falando de sentido de vida aqui. Tem gente que é bitolada em religião, só fala disso também, né? Manada, né? E aí? E Deus não acontece na vida? Percebe aqui um problema? Nós temos que cuidar, nós temos que guardar do que a gente pensa. E isso é um problema para o Senhor. Porque Provérbios está lembrando aqui que, antes de tudo, em primeiro lugar, considere o que você pensa, porque são dos seus pensamentos que estão as fontes de vida que você precisa. E isso é um desafio enorme. A Bíblia te mostra, nessa noite, que o Senhor está preocupado com o que você pensa. Porque daí do que você pensa vai sair a tua vida. Afinal de contas, é desses teus pensamentos aí que você vai se mover, que você vai agir ou não. É importante. Eles dirigem as suas atitudes. Nós falamos disso um pouco. Com isso, imagina gente que não pensa nada de bom. Você conhece alguém assim? Tem gente que só pensa coisa ruim, né? Nossa, ele conhece? Pensa tudo de ruim. Como vai ser a vida dessa pessoa? Boa? Não tem como. Se tu... Eu não sei... O texto diz: pensamento é essa fonte de vida que você precisa, mas se a pessoa só pensa coisa ruim, a vida dela vai ser ruim, queridos. Nós temos que aprender, né? Não é autoajuda, não. A gente precisa levar a sério a palavra de Deus. O povo que só pensa, por exemplo, de forma negativa. Tem gente que você pode falar o que fala, não vai dar certo, né? Só pensa de forma negativa. Adivinha como é que vai ser a vida dela? Quem pensa que não vai conseguir, adivinha se vai? Vai. Então, o alerta aqui é: se os seus pensamentos são ruins, a sua vida vai ser ruim. Se os seus pensamentos são vazios, a sua vida vai ser vazia. Se você não consegue pensar nada, a sua vida vai ser nada. Porque os pensamentos são importantes e eles podem nos levar, porque eles são fontes de uma vida que vale a pena ser vivida. E aí, para que haja vida, é isso que o Senhor está nos mostrando. Antes de tudo, nós temos que cuidar daquilo que nós pensamos. Porque são dos pensamentos que jorram essa vida. Começa aí. Então, queridos, o Senhor nessa noite quer nos ensinar a nos encher de pensamentos que valem a pena. Aliás, pelo menos nos encher de pensamentos. Porque tem gente que nem isso. E assim nós vamos viver. Por exemplo, a fé depende da nossa forma de pensar. Aquilo que está na nossa cabeça vai definir como nós vamos nos tornar como pessoa. Importante demais isso. Isso é fonte de vida. Portanto, a vida precisa ter sentido. E o Deus que quer que nós vivamos e tenhamos saúde veio hoje aqui para nos dar alguns conselhos. Eu acho que nós precisamos ir além do básico que a gente está vendo na rede social, entendeu? Nós precisamos começar a ler, porque não é possível. Nós precisamos nos informar de fontes que têm um mínimo de conteúdo e não só em podcast, pelo amor de Deus. Desculpa, não tem nada contra o podcast também, às vezes eu vejo. Mas não só. Porque a gente é mono, sabe? Nós temos que assistir filme que vale a pena, bons filmes, nós temos que... menos Big Brother, por favor, menos novela, menos Facebook, mais livros, né? Por favor. Porque os pensamentos são importantes, aquilo que a gente se enche influencia quem nós somos, é fundamental. Nós temos que ouvir boas músicas. Crente tem uma música do mundo, música da igreja, mas isso não existe para Deus. Deus é o Deus que emana sons do universo. Para Deus importa se a música é boa ou é ruim. Se é ruim, é boa. Pode ser evangélica ou não, não importa. Não escuta música ruim, não, pelo amor de Deus. Ouça sermões que valem a pena, meu irmão, em nome de Jesus. Tenta aprender com a palavra de Deus e guarda. Cuida do que você pensa, porque assim a vida será a boa medida que o Senhor planejou para você, em nome de Jesus. Amém? Amém? Percebe aqui? Deus tem saúde e vida para todos nós. E essa vida precisa se olhar para ela e falar: ela vale a pena viver essa minha vida. Tem sentido nela. Porque os meus pensamentos são direcionados, em nome de Jesus, são bons pensamentos. Agora, a segunda coisa que eu preciso dizer para você, nesse plano do que o texto vem nos trazer, é que nós precisamos cuidar daquilo que a gente fala, porque da boca provém vida abençoada ou não. Se é importante aquilo que a gente pensa, é muito importante aquilo que a gente fala. Porque o texto diz, em seguida: afasta da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. E outra versão diz assim, ó: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Observe como a boca pode ser fonte de perversidades e maldades, né? Mas é interessante que a Bíblia Sagrada nos chama a atenção, porque a Bíblia Sagrada é libertadora, e por isso nela existe sempre a possibilidade de escolhas, né?
Nós estamos diante de nós sempre vai ter duas possibilidades, bênçãos e também maldições, sim ou não? A Bíblia é clara nisso, desde o começo, lá, Deuteronômio fala disso. Deus sempre nos chamou para decidir, Deus sempre nos liberta para decidir, porque se nós escolhemos pela obediência a Ele, nós vamos desfrutar das bênçãos, que só Ele pode nos dar, mas se nós não obedecermos, Ele se afasta e tudo vai dar errado. Isso é Bíblia, isso é o Antigo Testamento inteiro. Por isso, você que escolheu pelo Senhor, você saiu da tua casa hoje e veio se reunir para honrar o nome dEle, saiba que Ele quer e pode nos abençoar. Eu acho que o Senhor pode repreender e cair por terra toda palavra maldita sobre a tua vida. O Senhor tem esse poder e Ele quer fazer isso em nome de Jesus. Sim ou não, queridos? O Senhor é esse Deus. Agora, você sabe que esses dois conceitos que eu estou falando procedem do mesmo lugar, né? Bênçãos e maldição saem aonde? A origem das bênçãos, a origem das maldições. Por isso o texto vem dizer que uma vida sábia, uma vida que vale a pena, é uma vida que cuida do que fala. Veja como isso é importante. Você sabe o que significa bênção? Vê no dicionário, falar palavras boas. Bênção é falar coisas, é bem falar. Isso é bênção. Falar bem. E uma tradição, aliás, que eu acho muito antiga, que era muito comum, antigamente que perdeu o valor, é abençoar os outros. Né? Antigamente era fácil. Todas as vezes que você tinha que dar um passo na vida, você queria ser abençoado. Antigamente as pessoas se preocupavam com isso, né? Você sabe que antigamente, por exemplo, um filho, para fazer algo, pedia a bênção do pai. E a gente pensa, mas era uma coisa de gente que quer ser autoritário. Não é isso. Não é só isso, porque bênção não é só mandar. A gente queria ser bem sucedido naquilo que a gente fizesse. Então seriam necessárias palavras boas para que a gente pudesse, sabe, nos impulsionar. Se fosse sair de casa, por exemplo, pedir a bênção do pai, não por submissão, mas para pedir apoio, para pedir ajuda para aquilo que ia dar, para a nova vida que queria. Pai, me abençoa. A Bíblia é repleta disso no Antigo Testamento, a tradição dos antigos. E a gente abandonou um pouco isso. A bênção era sinal de que ele estava saindo debaixo da concordância, ele não estava saindo brigado, não. Vai porque eu te apoio, vai porque eu te abençoo e vai com Deus. É importante isso. Sobre você tem uma palavra de bênção, porque escuta, você pode ser amaldiçoado por uma palavra maldita na tua vida. Quantas crianças não crescem ouvindo quando criança, você é um inútil, você não serve para nada. Isso marca a vida da criança, porque ela foi amaldiçoada por uma palavra maldita sobre a vida dela. Entende como é importante isso para nós. Presta atenção, a tua vida foi feita por Deus para ser abençoada. O Senhor planeja, a bênção é proferida pela boca. Deus deseja falar bem de você o tempo todo para você ser muito abençoado. O Senhor deseja olhar para cá e falar, aqui está minha filha amada, meu servo amado. Deus quer nos abençoar, querido, mas é importante demais. Deus prepara lugares, pessoas para te abençoar. A igreja deveria ter liderança que Deus constitui para abençoar as pessoas, não para ficar botando fardo no pescoço dos outros. Abençoar. Como é que eu abençoo? Abre a tua boca e abençoe. Abre a tua boca e abençoa a tua casa. Abre a tua boca e abençoa os teus filhos. Abre a tua boca e abençoa o teu marido. Para de reclamar e abençoa um pouco. Porque da boca nós temos que cuidar do que nós falamos. Porque se nós queremos ser abençoados, nós temos que cuidar do que nós falamos e a nossa vida será abençoada. Entende como é importante? Isso é muito importante. O Senhor quer falar bem de nós, sim. Quando a gente fala de bênção em igreja, a gente só pensa em dinheiro, né? É um inferno isso. Ai, Deus vai me abençoar. Ele abençoa, filho. Eu te amo, filho. Eu vou cuidar da tua vida. Você é importante para mim. Isso é bênção. Não é só dinheiro, não. Em nome de Jesus. Nós precisamos tomar posse. Agora, você entende a importância que o provérbio vai falar da nossa boca? Veja a importância daquilo que sai da nossa boca. A sabedoria. Da mesma boca que sai a bênção, pode sair a maldição. Já percebeu que, se bênção é isso, o significado da palavra maldição, maldizer, é dizer mal, né? A maldição, o provérbio diz, cuidado com isso, cuidado com a boca que fica dizendo mal, que amaldiçoa, cuidado com aquilo que sai, uma boca que só sai besteira atrai para si maldição, uma boca que só sai palavra ruim. Imagina uma pessoa que fica falando palavrão o dia inteiro, né? Se só sai isso da boca dela, que vida é essa? Que vida é essa? Imagina o estrago que isso provoca. Se nós queremos viver e ter saúde,
será que nós queremos que a nossa vida não esteja jogada por aí? Nós temos que cuidar daquilo que sai da nossa boca, em nome de Jesus, amém? Porque isso é fonte de vida. Terceiro, se nós queremos vida e saúde, se nós queremos sentido e que Deus nos abençoe, cuida para onde estão direcionados os teus olhos, para que a tua vida seja firme, para aquilo que você olha. É o texto que diz, porque o verso diz aqui, o texto diz, olhe sempre para frente, mantenha o teu olhar fixo no que está diante de você. Outra versão diz, os teus olhos olhem direto das tuas pálpebras, diretamente diante de ti. O foco do nosso olhar. Tudo isso que eu estou falando para vocês é o que nos preenche de vida, percebe? É o que nos dá saúde para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. É outro princípio, é importante isso que nós temos que cuidar. Olhos firmes direto para aquilo que realmente nos edifica. Foco, foco. Quando ele fala assim, olhem direto, tenha foco naquilo que serve para você. E no que não serve? Nem quero olhar. É importante demais. Um olhar direto significa uma visão firme. Uma coisa que sabe o que quer, olhar diretamente diante de ti, ter visão das coisas, é ter consciência das coisas. Eu enxergo aquilo que está diante de mim. Eu tenho consciência daquilo. É saber olhar, discernir e escolher. Saber escolher melhor, porque eu tenho foco nisso. Eu não sou evangélico, mas vou para a igreja, meu foco está no Senhor. E eu não tiro os olhos dele, ele está direto diante de mim. E eu não tiro, é isso que me importa. Porque senão como é que é? Ah, Deus, mas você viu lá? E lá, você viu? Olha que lindo, olha ali, olha lá, ali, cadê Deus? Cadê Deus? Não sei. Não é direto, não tem foco. Isso é muito importante, meu irmão, em nome de Jesus. Uma pessoa que tem foco na vida, é uma pessoa que, você já ouviu falar daquela pessoa que tem visão? Né? Nossa, essa mulher tem visão, porque ela enxerga longe, ela enxerga mais do que os outros enxergam, faz escolhas, tem uma perspectiva de vida muito melhor. Por exemplo, os grandes personalidades da humanidade, a gente diz que eram homens e mulheres visionários, né? Percebe aqui? Visão. Nós temos que enxergar, nós temos que saber o foco da nossa vida. O provérbio aqui nos lembra da importância de sermos pessoas com visões diretas, firmes, resolvidas. Nós temos que saber o que a gente quer, em nome de Jesus. Os nossos pensamentos, a nossa boca, a nossa visão. Não é essa coisa de ficar cocheando entre duas coisas. Uma hora quer, outra hora não quer. Uma outra hora, Deus é tudo. Nem na igreja vem mais. Querido, em nome de Jesus. Não é ficar olhando para a esquerda, outra hora para a direita, outra hora para cima, outra hora para baixo, outra hora para não sei para onde. Querido, não dá para ficar olhando para todo canto. Nós temos que ter foco nessa vida, senão não vamos chegar a lugar nenhum e piorar a nossa vida, se esvazia de sentido. A nossa vida não vai valendo a pena mais, porque a gente não sabe mais para onde olha. Para que a vida aconteça e tenha saúde, a plenitude, nós precisamos ter olhos firmes, principalmente porque nós sabemos para onde nós temos certeza, para onde nós queremos ir. Você sabe para onde você quer ir? Você sabe o destino da tua vida, o futuro da tua vida? Você sabe, eu sei. O destino da minha vida está na mão de Deus, não é de destino. O futuro da minha família. Antigamente falavam isso. O teu filho, você tem que criar o teu filho para o mundo. Eu falava, não. O teu filho vai ser o que o mundo quiser. Não, Senhor. O meu filho vai ser o que o Senhor quiser dele. O meu filho vai ser servo de Deus. A minha casa é do Senhor. E o que vai ser na minha casa vai ser o que Deus quiser. E não o que o mundo quer. Não o que eu quero. Não o que a minha mulher quer. Nem o que ninguém quer. O que Deus quiser dela. E nós temos que ter esse foco em nome de Jesus. Amém? Nós temos que ser direto. Pessoas assim erram menos, queridos. Porque enxergam longe e sabem para onde quer ir. Quando a tua visão não é direta, você fica olhando para todo lado e você não sabe onde. Você não sabe para onde você vai, nem muito menos onde você vai chegar. Vai dar certo? Não sei. Vai, porque ali está o Senhor e é para lá que eu vou e Ele vai me ajudar e vai dar certo. Percebe esse olhar? Muito importante. Então, nessa noite, a palavra de Deus quer nos dar vida, quer nos dar saúde. E para ter, nós somos uma pessoa que vive a partir daquilo que o Senhor está nos ensinando, amém. E hoje Ele quer nos fazer de nós pessoas com visões muito diretas, muito específicas. Nós temos que saber que nós temos que ter uma visão reta, firme, olhar em direção. A Bíblia Sagrada fala de olhar para o alvo, né? Paulo fala isso, né? Corro e fixo os meus olhos no alvo, sabe aquele que tem um fim que eu quero, o meu alvo está lá, e eu não vou tirar os olhos dele, eu vou chegar lá em nome de Jesus. Esse é o chamado do Senhor, saber fazer escolhas, são escolhas delas que dependem da vida, e quem tem visão, assim, quem tem foco, sabe escolher, e a sua vida tem muito mais razão de existir em nome de Jesus, amém? Último lugar, se nós precisamos viver e ter saúde,
em todo o nosso ser, como a Bíblia nos exorta, tendo um sentido para viver, tendo alegria em acordar de manhã e fazer o que nós temos que fazer, nós temos que cuidar dos lugares por onde nós andamos, para que nós sempre encontremos felicidade e vida. Nós temos que cuidar dos lugares por onde nós andamos. O verso 26 e 27 diz assim, veja bem por onde você anda. Veja bem por onde você anda, e os seus passos então serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Pensamentos, boca, olhos e passos firmes, sabendo por onde anda. Veja isso, tem uma versão interessante que diz assim, pondera a vereda dos teus pés e todos os seus caminhos serão retos. E o que significa? Sabe o que significa pondera? Escolhe. Você pode escolher. Escolha os caminhos que você anda. Pondera, escolha as estradas que os seus pés vão trilhar. Escolha os lugares onde você vai pisar o teu pé. Os caminhos onde você vai andar, porque eles precisam ser retos. E retos aqui é porque a rua tem curva, sim, mas você tem que ser caminhos direitos, caminhos que te edificam, caminhos que fazem bem, caminho que te leva para o lugar que o Senhor espera de você, em nome de Jesus. Um caminho reto é ao contrário de um caminho torto. Caminho torto é mais longo, é mais difícil, é mais sofrido. Tanta gente que a gente conhece que toma o pior caminho possível. Deus está mostrando aqui, vai aqui que está tudo bem, é rápido. Não. Depois de 10 anos descobriu que deu tudo errado de novo. Aí volta lá de novo. Querido, tem que saber. Os caminhos, o Senhor nos lembra, aprenda a escolher os caminhos que você vai trilhar com seus pés, porque eles precisam ser retos, e disso depende a sua vida. Quer viver, quer ter saúde? Escolhe. Pensa neles. Veja bem. Cuida. E eu gostaria de lembrar vocês, então, nessa noite, que nós vamos viver muito ainda, mas uma coisa que nós precisamos entender é que nossa vida é resultado de escolhas que nós fazemos. Tem coisa que acontece comigo que eu não escolhi? Tem, mas 99% quem escolhe é você, sou eu, somos nós. Sim, acontecem coisas que nós não... Raras são as ocasiões que nós só teremos, por exemplo, uma escolha na vida, não tem outra, são raras. A vida não é feita de um caminho só. Não, a Bíblia tem uma coisa interessante que é a coisa dos dois caminhos, sempre. Sempre, em todo o tempo, é uma tradição judaica isso. Existem dois caminhos, por quê? Porque Deus é conosco. Às vezes a gente não entende, você sabe qual é o grande plano maligno desse mundo? Tirar de você a possibilidade de escolher, porque você não tem escolha. Quem está entregue ao mundo, uma pessoa que está entregue às drogas, ela tem qual escolha? Por isso que quando Deus vem, o que Ele faz? Ele nos dá a oportunidade de escolher. Você quer fazer isso? Tá bom, mas se você quiser, você pode fazer isso. E aqui está a grande bênção da nossa vida, meu irmão. Presta atenção, em Deus sempre haverá mais de uma possibilidade para nós escolher. Isso é libertador, é fruto da graça de Deus. Agora presta atenção, uma coisa você precisa entender. Pode ter 1, 2, 100 ou 1000 caminhos. Ninguém vai escolher por você. Quem escolhe por onde andar somos nós. Você pode até falar, mas fulano lá no mundo, ele está aprisionado numa cadeia miserável, ele não tem escolha. Ok, mas quem tem o Senhor sempre tem escolha. Mas quem escolhe somos nós. Porque a gente quer que Deus escolha no nosso lugar, sim ou não? Ai Deus, essa mulher que o Senhor me deu, ele fala, eu? Esse marido que o Senhor escolheu para mim, eu? Como assim? Ninguém escolhe no nosso lugar. O diabo não pode escolher por você. Ele não tem essa autoridade. O mal não pode arbitrar sobre a tua vida. Ele não tem poder para isso. A gente fica, às vezes, o mal que acontece na nossa vida é fruto de escolhas. E 99% delas, adivinha quem escolheu? Às vezes eu brinco que no espiritual o diabo não tem autoridade nenhuma, mas ele usa as nossas escolhas contra nós. É impressionante. Ele não tem autoridade, ele não escolhe por você, mas se você escolhe uma coisa errada, ele vai usar isso contra você, e isso é um fato. Agora veja, diante de Deus, sempre vai ter a possibilidade de outra escolha, de outro caminho, de outra coisa. Essa é a liberdade que o Senhor pode nos dar. Ele nos dá o privilégio de escolher. E mais, porque Ele nos ama tanto, de um amor tão inexplicável, imenso, que Ele respeita as nossas escolhas. Por que, Senhor, que o Senhor permitiu? Você quis.
Você quis tanto. Ele respeita. Então, essa é uma questão delicada, porque eu estou cansado de ver gente que perdeu tudo na vida. Inclusive perdeu saúde, perdeu física, alma, espírito, perdeu família, perdeu filho. Não sei se você conhece alguém, perdeu dinheiro, perdeu respeito, dignidade. E sempre vai ter um culpado. Quem é o culpado? Sou eu, não, é sempre os outros, né? A gente adora botar a culpa nos outros, é impressionante. Agora imagina, irmãos, eu sei que viver não é fácil, viver machuca, mas pensa, qual é a diferença daquelas pessoas que conseguem destruir tudo e daquelas que, ao invés de destruir, edificam? Qual é a diferença das pessoas que conseguem fazer uma vida que vale a pena daquela que a vida é o quê? Será que é porque uma teve oportunidade e a outra não? A oportunidade é importante, eu sei disso, mas além disso, a pessoa sabe fazer escolha. A gente sabe escolher. A gente sabe colocar Deus diante das nossas escolhas. A gente faz as escolhas certas. Se a coisa não está errada, se tu não quero, a gente sabe escolher, meu irmão, em nome de Jesus. A maioria das pessoas gosta de se vitimizar, dizer que não teve escolha. E para isso diz que não é responsável pelo que aconteceu. Agora eu fico vendo, aliás, eu estava falando isso para minha esposa outro dia, a vida, tadinha, lá, a droga, não teve escolha. Teve sim, algum momento da vida escolheu. Algum momento da vida escolheu. E aí depois está tudo errado, eu não tenho culpa, porque é a droga. Tá, mas e lá? Pensou em quê? Pensou só em si mesmo? Só nos seus interesses? Querido, sempre vai haver uma escolha. Você é homem de Deus, você é mulher. Sempre vai haver uma possibilidade de escolha. Então, a palavra vai nos lembrar hoje que nós temos que escolher bem, cuidar desses caminhos que a gente escolhe trilhar. Todas as vezes que nós temos que fazer escolhas, sempre vai ter o mal dizendo para você, ai, vai lá, você merece. Mas sempre vai ter o Senhor dizendo, não vai não, porque esse caminho não serve para você. Não faça isso, porque isso não foi. Não queira ser Maria, vai com as outras, não, em nome de Jesus. Diga não para essa situação, não aceite isso, não. Não escolhe o caminho que é torto para você, em nome de Jesus, amém? Você não vai pisar o pé nisso, não. Não é isso que Deus tem para mim, não. A escolha sempre vai ser nossa. E depois não adianta dizer que foi o diabo, né? Aliás, tem um provérbio popular que diz, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Podia até dizer aqui, segundo o provérbio, diga-me pelos caminhos que você anda, que eu vou entender quem você é. Em nome de Jesus. Tem gente que acha que vai poder andar em qualquer lugar. Aliás, segunda-feira a palavra lembrou isso, que vai andar em qualquer lugar, conviver com qualquer gente, sem um mínimo de critério, que Deus vai abençoar. E a minha pergunta sempre é, será? Meu irmão, minha irmã, já estou acabando? Entenda uma coisa, em nome de Jesus. Não são todas as pessoas desse mundo que querem o melhor para você. Você entende isso ou não? Até falei isso para uma pessoa no trabalho, assim, olha, Deus está querendo abençoar, mas assim que Deus se levanta para abençoar, tem quem queira derrubar. Não são todas as pessoas na nossa vida que têm algo para acrescentar. Desculpa. E a minha pergunta é, está fazendo o que aí, cidadão? Deus sabe, e por saber, Ele nos avisa. E a aviso do Senhor é cuidado com os teus caminhos, cuidado com quem você escolhe para andar contigo, cuidado com os lugares que você tem colocado os seus pés. Por quê? Porque o Senhor está querendo me colocar medo? Não, é porque Deus sabe de você, do que você precisa, e Ele sabe como ninguém, das suas fraquezas, então Ele preparou, ao invés de caminhos tortos e pessoas, o contrário, situações, lugares, pessoas para te edificar, para te ensinar, para te ajudar a enfrentar os demônios que estão aí dentro, as suas fraquezas e as suas perdições. Assim como o diabo quer derrubar, tem Deus preparando um povo, um lugar, pessoas para te abraçar. Quem escolhe? Quem escolhe trilhar aqui ou não? Se a gente sempre escolhe a hora errada, com a pessoa errada, do jeito errado, porque eu quero, gente falando coisas erradas, o que vai ser da nossa vida? Cadê o fruto? Então não adianta dizer que tudo deu errado, né? Porque lógico, você está no lugar errado, com a pessoa errada, fazendo a coisa errada, falando as coisas erradas, vai dar o quê? Certo? Com Deus a escolha sempre será nossa em nome de Jesus, por isso que Ele nos chama. Deus faz a parte dele. E o provérbio vem dizer, cuida dos caminhos que você escolhe, porque dele depende a tua vida. Das suas escolhas, dos caminhos que você trilha, depende para onde vai a tua vida. Os teus caminhos precisam ser retos, não tortuosos, caminhos dignos, decentes. E ele encerra dizendo, não se vire nem para a direita, nem para a esquerda, mas se afaste do mal. Se afaste do mal e mire no alvo. Mire naquilo que vale a pena, em nome de Jesus. Amém? Então você quer construir uma vida abençoada, digna, feliz e próspera? Quer? Você quer ver a tua casa florindo?
Você vê a tua casa abençoada, você quer ter uma vida que você acorda de manhã e fala, glória a Deus, vou fazer café porque esse dia é maravilhoso, cheio de sentido. Não olhe para os lados, não. Sabe, cuida dos teus pensamentos em primeiro lugar, cuida dos teus pensamentos, daquilo que você está se enchendo. Às vezes a gente se enche de tanta coisa ruim, começa a louvar aí, vai orar, enche a tua cabeça de coisas boas, cuida da tua boca, seja uma pessoa de visão, aprenda a fazer escolhas retas e corretas, não olhe nem para a esquerda nem para a direita, mas olhe para frente, como eu já disse, Paulo disse, olhe para o alvo. Quem é o nosso alvo? Jesus. Podem estar falando mal de você, pode estar fazendo o que for, olhe para Jesus Cristo, porque Ele não fala não, Ele quer te abençoar em nome de Jesus, e Ele tem buscado te abençoar o tempo todo, e é por isso que você tem que estar firme nesse modelo, nesse exemplo que se chama Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém? Então nós que não vivemos por viver, nós vivemos porque nós temos uma razão para viver, a nossa razão tem que ser construída, porque de nós mesmos, né, ser humano caído, sempre vai dar, mas o Senhor constrói através da palavra dEle, por isso, presta atenção, ouça, guarde no teu coração, porque as minhas palavras são vida e saúde para todo o teu ser, e se você fizer isso, a tua vida vai ter um significado, a tua vida vai ter uma razão, a tua vida vai ter um motivo para acordar de manhã e ir lá trabalhar e fazer o que você tem que trabalhar, porque o Senhor será contigo, e Ele vai encher a tua vida de sentido, em nome de Jesus, amém? Entendeu essa palavra? Entendeu Provérbios? Entendeu as fontes? Vai tomando posse de tudo isso, porque tudo isso vai construindo algo dentro de nós, sabe? Importante. E na hora que o desespero vem, na hora que a angústia vem, você se levanta e você se firma na palavra de Deus e você lembra, não, a minha vida não está jogada para lá e para cá, a minha vida tem razão, a minha vida tem direcionamento, a minha vida tem dono, e o Senhor é Deus sobre ela, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, que o Senhor seja bom sobre você, sobre nós, em nome de Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Senhor, eu nasci para te chamar.